Erros no sentido do fio do molde. Muitos modelistas esquecem ou até mesmo nem sabem que pode acontecer. E aí é que está um grande problema. E nós precisamos entender desse sentido de fio para não acontecer de perder uma produção, para não acontecer de ter nenhum problema lá na hora de fazer o nosso corte do molde e do tecido que nós vamos ali liberar para a produção. Lembrando que quando a gente faz o desenvolvimento de uma modelagem, faz o teste dela, aprova, gradua e manda para cortar, nunca isso vai acontecer em pequena quantidade. Então, o impacto de um erro na modelagem é muito grande. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse é o nosso nono encontro do Café com Modelagem, que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas. E nós vamos sempre desenvolver algum tema relacionado à modelagem e à modelagem industrial. E esse espaço, ele é reservado para que modelistas desenvolvam as suas técnicas de interpretar modelos e peças através de um sistema digital com técnica e com confiança. Então, para nós começarmos hoje esse nosso tema, eu vou trazer um pouco sobre a modelagem em si, que é uma coisa extraordinária do meu ponto de vista, né? No sentido mesmo de complexidade, no sentido de detalhamento, no sentido de tantos pontos específicos. Hoje nós vamos falar do sentido do fio, mas a modelagem ela é formada por muitas etapas que são todas importantes igualmente. Cada uma delas vai garantir um ponto de qualidade, um ponto de acerto, e nós não podemos ter nenhum vacilo em nenhuma dessas etapas. Porque, como eu disse, cada uma dessas etapas tem a sua importância. Nós sabemos que no nosso universo, tempo é uma coisa muito escassa. Nós sabemos que lá na nossa rotina de trabalho, nós precisamos ter agilidade, nós precisamos ter produtividade, nós precisamos da assertividade para que tudo ocorra bem e que lá no final, todas essas peças que vão ser reproduzidas esteja sendo reproduzida impecavelmente, estejam sendo reproduzidas com perfeição. Então, sim, de certo modo, o nosso trabalho é um trabalho de muita responsabilidade. Mas o que que nos garante que o nosso trabalho chegue impecável lá no final desse processo? Em primeiro lugar, que se tenha etapas, que se tenha processo e que a gente siga esses processos. E seguindo esses processos, a gente garante que essa nossa modelagem, ela vai ter qualidade, ela vai ter assertividade. Quando nós começamos ali na análise da ficha de costura, na análise da ficha técnica, na análise da ficha de desenvolvimento, ou até mesmo quando recebemos essas informações através de um líder de um setor, ou de um dono de uma empresa, um proprietário de uma empresa, mesmo que seja verbalmente ou de forma descritiva, ou através de uma peça que venha para nós como amostra, nós temos ali, né, todas as informações para começar a desenvolver a nossa modelagem. E as primeiras coisas que a gente recebe é o modelo e o tecido. E quando nós chegamos ali na parte do tecido, o tecido, ele é um artigo ali que nos coloca um grande desafio. Por quê? Por conta da sua grande variedade. E ali são pequenos detalhes que muitas vezes vai fazer diferença em alguns pontos da nossa roupa, da nossa peça ali, né? Daquele desenvolvimento. E um dos pontos é a vestibilidade, né? O outro é o caimento, que temos diferenças aí entre um e outro. E lá no final, um outro desafio é trabalhar esse artigo, que é o tecido, lá dentro do software de modelagem, porque ali nós temos também algumas regras que precisam ser seguidas para que tudo ocorra bem na questão do uso desse tecido. Então, quando nós falamos de sentido de fio,
Pelo menos para mim, né, hoje em dia, depois de ter tanto contato com molde e com tecido, me parece tão óbvio quando eu explico o que que é trama, o que que é urdume, o que que é o sentido do fio, o que que é uma orela, o que que é um sentido paralelo. Mas por muitas vezes eu cheguei a me surpreender ao explicar isso, né, para os alunos, enfim, para pessoas leigas que não entendiam ainda muito bem, ou que já até tinham ouvido falar, mas que não tinham particularidade com o assunto, não tinham intimidade com o assunto, e eu percebia uma grande dificuldade em entender o que é esse tal desse sentido de fio dos moldes. E aí eu comecei a perceber que não é tão óbvio assim, principalmente para quem está no começo dessa jornada e principalmente, né, para quem trabalha com muita variedade e com muitos efeitos e com muitos, para quem precisa realmente explorar esse universo, porque como eu disse, os tecidos, eles são quase que infinitos para a gente, porque toda hora está aparecendo nas nossas mãos um tecido novo. E a todo tempo está sendo desenvolvidas novas tecnologias, novos efeitos, né, novos detalhes, novas formas mesmo de se usar ali os tecidos. E alguns pontos são bastante relevantes. Falando em primeiro lugar, né, entrando já aí na nossa nos três tópicos que a gente tem hoje para falar. O primeiro deles é a questão do caimento. Então, o sentido do fio, ele impacta sim no caimento das nossas peças. E quando a gente fala sobre largura, né, de tecido, os tecidos, acho que a forma mais simples de explicar, né, o sentido do fio é quando a gente pensa no tecido enrolado ali, no rolo dele mesmo, original, da fábrica. O tecidinho ali, né, que está enroladinho, ele tem uma largura. Então, aquela largura do nosso tecido, né, de um lado até o outro lado desse tecido, a gente chama esse sentido dele de trama, porque ali passa o fio de trama. E depois nós temos o sentido do urdume, que é o sentido do comprimento dele. Então, nós temos largura e comprimento. A trama é a largura, o comprimento é ali o sentido do urdume. E nós temos o termo ourela, que é aquele acabamento na lateral desse tecido. Quando eu falo paralela, é quando eu tenho uma linha reta e uma outra linha reta na mesma distância que acompanha, né, uma a outra. Isso é uma paralela. Então, como a lateral do meu tecido é reta e eu tenho ali a minha ourela, o meu sentido de fio é sempre uma linha reta que acompanha essa minha ourela. E aqui na minha cabeça parece óbvio, e talvez para vocês também, porque eu trato sempre com modelistas que não são modelistas iniciantes, que não estão começando agora. E parece bobagem falar sobre isso, mas isso vai clarear para nós na hora de avaliar ali dentro do sistema o como o sistema pensa também. Nós vamos voltar aí nessa questão de trama e de urdume. E aí a gente está falando aqui de trama de urdume, de trama de urdume, mas nós temos as malhas que não são formadas por trama e por urdume. Ela é formada por laçada, como se fosse um tricô, mas ela não deixa de ter também o sentido dela de largura e o sentido dela de comprimento. Então, quando a gente vê aquelas canaletinhas de um tecido de malha, normalmente ali é o nosso sentido do fio da nossa malha, e o contrário é o nosso urdume. Nós temos essas duas construções de tecido. Os tecidos planos, que têm essa construção em fios que são entrelaçados na vertical e na horizontal, né? Aqui na horizontal e na vertical. E nós temos este tecido, a malha, que é construído por essas laçadas. Logo, né, por generalizando a história, a gente ouve muito dizer: o tecido plano é o tecido que não estica, que é esse que é formado pela trama e pelo urdume.
Mero engano. Não funciona dessa forma. E a malha é a que possui elasticidade, e aí todo mundo fala: ah, possui elasticidade porque tem elastano. Mero engano. Também não é. Então vamos desmistificar um pouco isso. O que que acontece com esses tecidos? O tecido, que é formado por trama e por urdume, ele é formado por fios entrelaçados. E a composição desses fios é que vai determinar se ele é elástico ou não, se ele possui elasticidade ou não. E não o fato de como ele é construído. Ele é construído com os fios entrelaçados, ele é um tecido plano, ele tem essa trama e tem esse urdume. Porém, de acordo com a composição deste tecido, é que nós vamos saber se ele tem a elasticidade ou não. E se eu tenho um fio de trama com a elasticidade, esse meu tecido estica na largura. Porém, vai existir tecidos que é o contrário, que não tem o elastano no fio da trama, mas vai ter o elastano no fio do urdume. E aí a elasticidade vai estar no sentido do comprimento. Então, para mim, que já trabalhei com muitos tipos de tecido, eu já vi a elasticidade nos dois sentidos. E posso afirmar para você que, na grande maioria das vezes, a elasticidade vai estar no sentido da largura, mas eu não vou garantir para você que nunca você vai se deparar com um tecido que esteja com o sentido do elastano ao contrário. E aí, dependendo da peça que você estiver fazendo, isso vai modificar completamente o caimento da peça. Nós não estamos falando de caimento? Pois bem, se o meu sentido de elasticidade estiver no comprimento e a minha peça for uma peça ajustada ao corpo, se eu não fizer a compensação dessa elasticidade, quando a pessoa for vestir a peça no corpo, vai sobrar tecido no comprimento. Por quê? Porque ao esticar, vai tensionar e vai sobrar lá na parte de baixo. A menos que essa peça seja uma peça ampla, solta, tenha caída, mas ainda assim, se ela tiver peso, se ela tiver uma gramatura alta, se ela for um tecido grosso e pesado, ainda assim ela vai pesar ali. Então, existe essa diversidade. Como eu falei, a grande maioria dos tecidos vai ter a sua elasticidade na largura. E pode acontecer de você encontrar algum tecido que tenha essa elasticidade no comprimento. E aí você avalia qual é o sentido mais adequado para você colocar o fio, né? Dependendo do modelo, dependendo do tecido. Então, você pode sim ter esse sentido de fio aqui na vertical, no sentido do comprimento, né? No sentido da nossa altura. E aí existe um símbolo, né, para marcar esse sentido de fio, que é uma linha reta. Mas se você tiver essa condição de uma elasticidade contrária e você precisar inverter o sentido do fio, ao invés de ele ficar em pé no molde, ele vai ficar deitado. E lá dentro do sistema, o sistema entende isso. Quando você coloca, né, o sentido do fio na sua peça, seja na vertical ou na horizontal, quando você puxa esse molde dentro do encaixe, o encaixe entende o sentido que você atribuiu. Então, é uma inteligência do sistema que um conversa com o outro, o molde conversa com o encaixe e aí o encaixe vai fazer tudo que você atribuir lá ao molde quando estava no sistema de molde. E aí a gente vai prosseguindo com isso e tem a questão do posicionamento, né, que vai esse molde de forma aí básica, vertical e oriental, que vai horizontal, que oriental é ótima, horizontal, que vai impactar aí nesse resultado final. Mas não para por aí. Nós temos também um outro sentido de posicionamento de molde nesses nossos tecidos, que também vai depender de acordo
com o caimento que você quer e o tecido que você está usando, você também vai poder usar, que é o sentido do viés que a gente fala. O que que é o sentido do viés? O sentido do viés é o sentido da diagonal. Então, eu tenho uma linha que é reta em pé, uma linha que é deitada e uma linha que é transversal. Essa linha que é transversal, que é na diagonal, nós chamamos de sentido do viés. Então, eu posso movimentar o meu molde, eu posso girar esse meu molde. Tecnicamente, a gente fala que girou 45 graus. É um termo matemático bem comum para quem está habituado com a matemática, né? Entende que é essa diagonal. Para quem não está muito habituado com os termos matemáticos, simplesmente é esse molde posicionado nessa transversal, nessa diagonal. E a gente tem também como fazer a adaptação do nosso molde lá dentro do sistema com esse sentido de fio. O que é que muda de um sentido para o outro? Bastante. No visual da peça, bastante. E como que a gente sabe qual sentido do fio colocar? Depende muito do efeito que você quer, porque o efeito é muito diferente. Então, quando eu coloco o sentido do fio na minha vertical, eu tenho um caimento mais duro, né? Vamos pensar assim, é uma coisa mais reta, mais dura. Quando eu inverto o sentido do meu fio, e muitas vezes a gente faz isso em tecidos mais grossos e em vestido de festa, o que que acontece? O sentido contrário do meu tecido, ele é um sentido que arma mais. Então, se eu quero intencionalmente um sentido, né, um efeito, na verdade, um caimento na minha peça mais armado, mais volumoso, né? Eu posso inverter esse meu sentido de fio e cortar no sentido contrário, principalmente em saias franzidas. Quando eu faço o efeito do franzido com esse tecido cortado no fio contrário, eu tenho esse efeito mais armado do tecido. No sentido do fio vertical, o paralelo da orelha, ele é mais reto e mais duro, mas nem sempre é armado. E tudo depende também se o tecido é fino ou se o tecido é mais leve, né? Mais leve ou se ele é mais grosso, mais pesado. E aí tem o sentido da diagonal, que quando eu corto na diagonal, eu tenho fluidez. Essa fluidez se dá ao movimento dos fios ali. Conforme a gente corta ele na diagonal, ele tem um movimento mais solto. Os fios se movimentam de forma mais livre e forma aquele efeito fluido, aquele tecido mais leve, sempre, né? Vai ser cortado dessa forma. No segmento, principalmente do moda festa, a gente usa muito esse corte no viés. E aí a gente tem esse efeito mais fluido, mais leve, que tem assim algumas características específicas. Por exemplo, quando ele está cortado na diagonal, vamos pensar uma saia, né? Uma saia cortada nesse sentido de fio, na diagonal, ela tende na parte dos quadris ajustar e ali na barra ficar mais fluida, mais leve, com a formação de breves canudos, mas é um canudo diferente do canudo que forma num corte em godê, porque aqueles canudos que forma no corte em godê é um canudo mais pesado, né? Forma aqueles canudos mais marcados e mais pesados. Esses canudos que formam no corte em viés é uma coisa mais leve, ele tem movimento, ele tem fluidez. Então veja como impacta, né, o sentido que a gente usa esse fio, como que vai acabar impactando aí no resultado final da nossa peça. Quem que decide isso, né? O sentido do fio? Somos nós que decidimos. E isso é embasado no nosso conhecimento técnico, isso é embasado, né, no que a gente aprende de todos esses detalhes, né, que nós estamos conversando aqui, são informações que fazem parte do nosso universo, que faz parte do universo da modelista. Então, ali na hora, quando nós vemos o desenho do estilista, somos nós que definimos qual o sentido desse fio de acordo com o que a gente vê na imagem, né, ou no desenho técnico, ou na foto que foi enviado para nós.
e aí a gente vai determinar o reto, o vertical, o horizontal ou o diagonal. Isso seria em relação a, ao caimento, né, do nosso tecido. Agora, quando a gente fala de vestibilidade, a vestibilidade, um bom exemplo para vestibilidade é a questão da elasticidade mesmo, né? Se você, olha, um exemplo bem prático, existem malhas também que têm a elasticidade na largura e também tem a elasticidade no comprimento. Se você faz uma peça sem observar que aquele tecido, por exemplo, tinha uma elasticidade no sentido do comprimento, ao invés de ser na largura, e você corta essa peça, né, no sentido normal, vamos dizer assim, que é o mais comum, o sentido vertical ali, o sentido do fio normal, você não tem elasticidade para vestir aquela roupa, né? O primeiro passo, né, o primeiro a análise ali e o primeiro momento da modelista com o tecido é justamente sentir isso, né? Qual é o lado em que se encontra o maior fator ali de elasticidade desse tecido para nós podermos aplicar essa elasticidade ao molde, para que esse molde acompanhe o que o tecido traz para nós como proposta. E aí, se você corta invertido, não tem a elasticidade para compensar ali o quanto nós tiramos e vestir, aquela peça conseguir vestir. É uma peça perdida, né? O fio também impacta quando existe o giro do molde ou não. Lá dentro do sistema, o sistema também entende isso. E nós também podemos classificar que tipo de giro que o nosso molde pode dar, ou não, porque existem tecidos que nem pode girar, que é o caso do veludo, por exemplo. Se você corta uma parte invertida da outra, você tem um brilho diferenciado de um lado para o outro. No entanto, lá, né, dentro do sistema, eu preciso travar o sentido do meu fio para que o meu molde não gire. Por padrão, todos os sistemas criam moldes que o giro ele faz parte. Então, todos os moldes vão girar. É importante que fique claro isso para vocês, que lá você constrói o seu molde dentro do sistema, aplica o sentido de fio e quando você extrai, né, ali a modelagem, ela já vem, né, a modelagem com um sentido de fio. Nós fazemos a configuração desse sentido de fio ali, mas a configuração do sentido do fio não é a configuração do giro. É importante que seja observado o tecido e que seja determinado ali com clareza, né? Dentro do sistema você vá lá e de fato faça essa configuração do giro, se ele pode girar ou se ele não pode girar. Conforme você cria, ele está habilitado para girar. E aí, se você precisa que ele não gire, aí você precisa ir lá e precisa travar esse molde. Eu vou compartilhar com vocês aqui o sistema para a gente ver um pouquinho isso na prática. Eu vou abrir aqui um molde para nós e eu vou mostrar isso para vocês. Essas ferramentas, né? Onde estão essas ferramentas? E para mexer no sentido do fio, do nosso molde, existem vários lugarzinhos. E aí eu vou mostrar para vocês alguns deles e vou mostrar como que faz essa configuração do giro também. Deixa eu só pegar uma modelagem aqui. Vou pegar aqui uma peça recortada, que aí eu já aproveito também e já falo um pouquinho sobre o sentido do fio em partes diferentonas, assim, porque conforme a gente recorta os nossos moldes, às vezes a gente fica com algumas partes que não tem uma forma muito definida, né? E aí manipula, corta, cola, e ela fica toda diferentona. E conforme fica toda diferentona, sempre vai ter aquela dúvida. E agora, né? Qual que é
um sentido de fio adequado para essa minha peça? E aí é onde vem a nossa expertise, né, de saber qual é o sentido do fio mais tradicional para poder adequar os recortes a esse sentido de fio. Eu abri aqui dois moldes, deixa eu ver se eu pego um que esteja com mais detalhes diferenciados para a gente poder estudar essa questão do recorte. Deixa eu vir aqui, onde a gente tem. Vamos ver aqui. Acho que aqui eu tenho um molde para exemplificar. Ok, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês esse modelinho aqui. Ele não tem tantos recortes, mas foi o que eu achei aqui agora para nós. Ok. Aqui então, olha, nós temos esse é um vestido. É um vestido com um corpinho recortado. Eu tenho uma saia que foi aberta no sentido do godê, é um leve godê, né? Tá mais para um evasê, mas eu usei ali a ferramenta pences, né, para abrir. Eu sempre gosto de usar múltiplas pences para abrir. E quando a gente abre o múltiplas pences, a nossa modelagem, ela fica desconfigurada. Por exemplo, olha, eu começo a partir de um retângulo, eu venho aqui e aplico múltiplas pences. Vou dar um exemplo aqui. Vou aumentar o valor aqui do meu evasê. Beleza. Aí eu tenho aqui, olha, fiz o meu molde. Tá vendo que eu fiz ele em pé? Aqui seria a cintura da minha sainha, né? Olha aqui, a cintura, essa parte superior, e a parte inferior, a barra. Olha o sentido do fio. Esse sentido do fio não está no sentido do comprimento, ele está no sentido da largura. E o que que acontece quando a gente faz diagramas também? Olha, vamos supor que eu fiz o meu godê a partir de linhas soltas, como essas aqui. Isso aqui não é um molde, isso aqui é só um diagrama. E quando eu faço a extração desse meu molde, o sistema ele vai trazer para mim, olha, uma modelagem com esse sentido de fio. E existe um porquê ele traz esse molde nesse sentido e eu vou explicar para vocês. Ele traz o molde nesse sentido porque o sistema, ele entende, eu vou fazer como se fosse o nosso tecido. Vou fazer aqui, olha, esse retângulo. O sistema, ele entende dessa forma, como se esse nosso desenho fosse o nosso tecido e a nossa largura estivesse nessa região aqui, olha. A largura do tecido seria a vertical, aqui seria a nossa largura, e a parte de baixo é o nosso comprimento. Essa região aqui é o nosso comprimento. Então, o sistema, ele entende dessa forma. Por muitos anos, eu modelei sempre no sentido horizontal. Então, eu me acostumei, mesmo começando ali a partir da base, a fazer a minha interpretação com o molde deitado. Até porque quando eu fazia na mesa eu também fazia assim. Então, olha, o meu molde, ele ficava nessa posição, que é a posição que o sistema entende que está o meu sentido de fio. Tá vendo? Olha, o meu sentido de fio seria esse aqui.
Quando eu tenho esse meu molde com o fio, né, que nós criamos, né, agora, esse molde aqui, e ele estava com o fio deitado, perceba, olha, que ele está invertido do sentido do fio do meu tecido e do sentido que o meu sistema entende o fio reto do meu tecido. A gente chama esse fio de fio reto. Olha só, tá vendo? Tá invertido. E aí, para ficar condizente, tem uma ferramenta que a gente faz o alinhamento desse fio. Qual que é essa ferramenta? Está na aba Produção, Sentido de Fio. Quando eu abro essa ferramenta, ela tem diversas possibilidades de ser usada. Olha aqui, sentido de fio, pontos do mouse, pontos do molde, por seleção, alinhar molde, horizontal, vertical, posicionar fio. Tudo isso é sobre sentido de fio aqui dentro do sistema. E aí, para a gente usar as opções, nós clicamos na opção que a gente quer. As mais comuns é a horizontal e a vertical. Então, aqui, olha, o meu sentido de fio, ele está na minha vertical. Se eu quero mudar, eu venho aqui, olha, na horizontal, habilito. Tá vendo que na caixa de ângulo não tem nada habilitado? Ela está desabilitada. E o girar molde também está desabilitado. Então, essas funções não vão funcionar. Vai apenas modificar o meu sentido de fio para horizontal. Então, eu clico no meu molde para selecionar o molde e clico novamente com 2 cliques. Eu faço aqui a minha configuração do sentido do fio, e no caso aqui, ele ficou no sentido do fio reto, que é o sentido da orelha do meu tecido, que é o como o meu sistema entende o meu tecido aqui, certo? Olha lá, tá vendo? Mas aí eu tenho aquelas outras opções. Eu tenho a opção do fio contrário, e aí, se eu for precisar desse meu molde no sentido do fio contrário, o que é que vai acontecer? Olha, eu vou fazer aqui na vertical novamente. O sistema vai entender esse molde nesta posição. E é assim que ele vai encaixar quando eu puxar esse molde lá no sistema de encaixe. Todas as partes vão ser encaixadinhas de ladinho assim para minha orelha. Tá vendo? Mas veja que dentro do meu molde, a marcação do meu sentido de fio está acompanhando o fio reto que está paralelo à orelha. Aí a gente tem aquela opção do ângulo e nós falamos do posicionamento em diagonal. Como é esse posicionamento, né, em diagonal aqui dentro? Olha só, mover ponto. Vamos pegar aqui sentido de fio, produção, sentido de fio, mais modo. Nós vimos aqui o horizontal e o vertical. E agora eu vou mostrar para vocês como que seria com o ângulo na diagonal. Eu vou ainda usar esse sentido que ele está mesmo, que é na vertical, e eu vou habilitar aqui o ângulo de 45 graus. Quando eu clico no meu molde, uma vez para selecionar e uma vez para confirmar, olha o sentido de fio, como ficou. Ficou na diagonal. E aí, como que o sistema entende esse alinhamento? Nós vamos pegar aqui a ferramenta girar e eu vou mostrar para você como que lá no encaixe o sistema vai entender. Ele vai encaixar esse molde nesse sentido aqui. Tá vendo? Ó? Sempre o sentido do fio que você atribui dentro do seu molde, ele vai acompanhar essa paralela à orelha, né? Ele vai ficar paralelo à orelha. E no caso desse corte em diagonal, é esse corte que eu falo para vocês, que a peça pega uma maleabilidade maior aqui.
Por quê? Porque eu tenho o fio de urdume mais o fio de trama, e aí o corte está exatamente aqui, nesse sentido. E aí tem esse efeito maleável, né, do tecido ficar mais fluido, de ele ficar mais leve ali, né, e dar um efeito diferenciado. Aqui ainda na ferramenta sentido de fio, vocês podem usar pontos do mouse. Pontos do mouse é aonde você clicar. Por exemplo, eu clico no molde para selecionar meu molde. Aí eu clico, por exemplo, aqui, num ponto qualquer dentro desse meu molde, e aí a linha fica solta, tá vendo? Olha, essa linha auxiliar solta, eu posso vir aqui e clicar em qualquer outro lugar do meu molde que o sistema vai fazer a configuração aqui para mim. Como eu estou com o ângulo de 45 graus habilitado, ele fez no sentido do viés, mas se eu desabilitar o ângulo de 45 graus, eu clico no molde, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, ele faz o alinhamento do molde na onde eu escolhi para ele fazer, de acordo com o onde eu cliquei com o meu mouse, por isso que chama pontos do mouse. Se eu quero garantir que o meu sentido do fio fique retinho, eu posso usar uma parte reta do meu molde. Por exemplo, aqui, eu clico no molde, clico nesse ponto aqui em cima e clico no ponto embaixo. E aí eu sei que o meu sentido de fio ficou certinho no alinhamento desse meu molde. Eu sei que ele está reto e que ele está paralelo ao centro da minha sainha, tá vendo? No sentido reto. Assim como, se eu clicar em qualquer lugar de forma aleatória, ele vai inverter ali também esse meu sentido de fio. Quer ver? Olha só, sentido de fio, pontos do mouse. Olha, se eu clicar no molde, cliquei num ponto e num outro ponto qualquer, ele vai alinhar conforme eu fizer os pontos. Só que isso não convém, porque se você cortar a sua peça em qualquer sentido de fio, você vai ter um grande problema. Por quê? Essa peça vai torcer. Pernas de calça, corpos de camiseta, mangas, todos esses defeitos de torções têm dois motivos. Um é quando o próprio tecido está com defeito, e aí existe um desalinhamento ali na construção do tecido e a peça entorta por conta do tecido, mas na grande maioria das vezes é um sentido de fio que não foi alinhado corretamente. É difícil acontecer isso no sistema, porque a gente tem os recursos para já fazer direito e ele já vai trazendo da forma correta para nós. Mas, quando é encaixado manualmente, corre-se muitíssimo esse risco de sair um pouquinho essa parte dessa peça do sentido do fio. Um exemplo, como se cortasse essa sainha um pouco torta. E aí, o que que vai acontecer com ela? Ela vai torcer. E é inevitável, gente. Olha, como se fosse isso, olha. Exagerei aqui um pouco, mas olha, se eu torcer o meu corte, a peça vai torcer no meu corpo. Então, a gente precisa dar muito atenção em relação a isso. E aqui no sistema, a gente, né, tem todas essas formas de adaptar esse sentido de fio de forma correta. Então, é muito difícil de errar. Ainda em sentido de fio aqui, nós temos a opção pontos do molde. O pontos do molde é mais parecido com aquilo que eu fiz, de clicar no molde para selecionar, aí clica no primeiro ponto, clica no segundo ponto e ele vai fazer o alinhamento ali para gente. Deixa eu pegar aqui a ferramenta novamente. Produção, sentido de fio, clico no molde para selecionar o molde, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto. A diferença para a ferramenta anterior é que a ferramenta anterior, ela clica dentro do molde em qualquer lugar. E pontos do molde precisa clicar em um ponto especificamente. Tá vendo? Olha, tem que ser em um ponto
tanto o primeiro clique como o segundo clique. Eu recomendo sempre que tudo que vocês façam dentro do sistema, vocês façam no sentido horário, porque é assim que ele entende a grande maioria das ferramentas, e aí hoje em dia eu já nem questiono mais. Tudo que eu faço tudo no sentido horário. Algumas ferramentas eu já sei que são obrigatórias. E aí, como as que eu conheço são no sentido horário, eu acabo usando todas no sentido horário mesmo. Pontos, do mouse, pontos do molde. Por seleção, alinhar molde. Alinhar molde é assim. Um exemplo, você precisou mover, girar o seu molde por algum motivo para conferir um encaixe, enfim. E aí o sentido do fio ficou fora do sentido que ele precisava ficar. Modificou o sentido dele. Essa ferramenta, alinhar molde, ela é muito legal. Por quê? Porque você pode manipular todos os seus moldes, todos os seus moldes, vai ficar tudo bagunçado, mas aí você vem com poucos cliques, você já arruma tudo, porque você vem nessa ferramenta, alinhar molde. O alinhar molde significa você clicar nele aqui uma, duas vezes e o sistema automaticamente já virou ele no sentido correto do fio dele aqui, baseado no que a gente conversou lá no começo. O que o sistema entende como a posição do nosso tecido. Então, veja que fez o alinhamento aqui da nossa modelagem de acordo com aquela simulação do tecido que eu fiz. Porque ele entende que essa posição é a posição do sentido do fio, e de fato é, porque é assim que ele entende, né? E aí a gente precisa então fazer esse alinhamento e quando precisar fazer, usando essa ferramenta, ele é super rápido. Você pode modelar o molde virado como estava aqui originalmente, né? Virado em pé, para você modelar? Você pode. E, aliás, as pessoas modelam de diversas formas. Tem gente que modela com a barra para o lado direito, tem gente que modela com a barra para o lado esquerdo, tem gente que gosta de modelar com o molde em pé. De tanto gravar aula para vocês, e eu acabo gravando em pé, porque para explicar as técnicas de modelagem fica melhor o entendimento, eu acabei me acostumando me acostumei a modelar o molde em pé. Mas eu modelava nesse sentido que eu mostrei para vocês, que é o sentido como o sistema entende o sentido do fio. E aí agora estou mais acostumada a modelar assim. Então, se você, né, gosta, prefere modelar aqui em pé, tá tudo bem também, que você vai conseguir depois girar esse molde usando aquela ferramenta alinhar ou até mesmo pode selecionar, como eu fiz aqui, olha, seleciona o molde todinho. Aí você seleciona a ferramenta girar, que está na aba manipulação. Você clica em qualquer lugar da área de trabalho, arrasta uma linha até ela travar num ângulo reto. Aí você clica novamente com o botão esquerdo e você consegue girar, olha, o molde todinho até ela travar, até o sistema travar novamente num ponto reto, e aí você clica com o botão esquerdo para confirmar. Botão direito para sair da ferramenta, olha, o molde fica alinhadinho. E aí tanto faz, né? Se você vai trabalhar com ele aqui em pé ou deitado, o importante é o posicionamento do sentido do fio dentro do molde. Isso é que é o mais importante, não a posição dele na tela. É interessante você saber que é dessa forma que ele entende para você usar as ferramentas melhor. Por exemplo, se você quiser alinhar com a ferramenta automática alinhar molde, né, você vai perceber que quando você alinhar, ele sempre vai virar o seu moldezinho naquela posição, na posição deitadinha. E aí você já sabe por quê. Olha lá, tá vendo? Ele alinha nessa posição deitada, porque ele entende que o tecido está nessa posição. Então, é interessante você ter
esse entendimento. Agora, outra coisa que eu queria mostrar é em relação à propriedade mesmo desse molde, né? Deixa eu abrir aqui a janela de propriedades, clicando com o botão direito do mouse. Aqui a gente tem propriedades, vai abrir essa janela, e aqui nessa janela nós temos várias abinhas aqui em cima, olha, propriedade, gradação, visualização, margem, ponto de can. Vou mostrar de novo onde foi que eu entrei. Eu cliquei com o botão direito, fora do meu molde. Às vezes você está com alguma ferramenta selecionada, por exemplo. E aí você vai clicando com o botão direito do mouse, mas para sair da ferramenta e não necessariamente para abrir a janela de propriedades. Mas aí você vai clicando mais vezes e aí ela aparece. É a última coisa que aparece quando você vai clicando com o botão direito do mouse. E aí você clica com o botão esquerdo em propriedades, abre essa janelinha e vocês têm todas essas opções. Aqui dentro vocês conseguem ver, olha, todos os moldes que tem ali dentro, que inclusive está lotado porque eu dupliquei ali o molde e acabou ficando muito mais moldes do que realmente tem essa peça. Mas não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é o que eu quero mostrar para vocês, ainda em relação ao sentido de fio, que eu disse sobre o giro. O giro que esse molde poderá dar ou não quando você fizer um encaixe. Deixa só eu descompartilhar um pouquinho para eu falar de outra coisa com vocês. Quais são os tecidos que não pode girar o molde na hora de encaixar? O veludo, que eu já falei. Então, o veludo, ele tem a questão do brilho, que um lado fica mais claro do que o outro, dá tonalidade no tecido e não tem conserto. Não há o que se faça. Tem que cortar a peça de novo. Não dá para montar, não dá para aproveitar, fica horrível, dá muita diferença. Outro tecido que a gente trava é quando tem um desenho que o desenho tem sentido. Então, se eu tenho um sentido correto para cortar, vamos supor que tenha uma flor, ou eu falo um coqueiro. Sempre que eu dou o exemplo de um coqueiro, que eu acho que é fácil de visualizar. A gente tem as folhas do coqueiro e tem o caule do coqueiro. Imagina um monte de coqueiro, um do lado do outro, e essa é a estampa do tecido. Se eu corto a frente com as folhas para cima e o caule para baixo, e eu corto ao contrário nas minhas costas, o coqueiro vai ficar de ponta cabeça. Então, qualquer estampa que venha a ter esse tipo de problema é um tipo de estampa que você precisa travar o molde dentro do sistema para você poder não ter a perda do corte, senão você perde o corte inteirinho. Outro tecido, quando tem barrado, quando um lado tem aquele desenho e aí vai mudando ou vai diminuindo, né? Ou é um degradê, e o lado, né? Um lado do tecido é uma estampa e o outro lado do tecido é outra estampa. E aí você precisa travar para aproveitar essa estampa como ela é originalmente. É uma outra forma também de tecido, né? Um outro tipo de tecido também que pede para travar. Que mais? Vocês lembram de mais algum? Veludo, tecido com pé, tecido barrado. Acho que é isso que eu me lembre. Se vocês lembrarem de mais algum, quiser colocar no chat, pode colocar. E aí, voltando lá, vou compartilhar lá novamente para mostrar para vocês o seguinte. Como é que vocês configuram ali esse sentido esse giro, né? Não sei se vai dar para vocês verem, talvez apareça muito pequenininho aí, mas olha, existe aqui, ó, uma opção giro. E aqui eu tenho 180 graus, que é como sempre está meu molde, 180 graus. Com 180 graus, ele espelha. Por exemplo,
ele vai virar, ou ele vai ficar assim, né? Vamos colocar ele aqui na nossa simulação de tecido. Ou ele vai ficar desta forma, ou ele vai girar desta forma. Ou de assim, ou de assim. É um giro de 180 graus. Quando você, vamos lá na propriedade novamente. Quais as opções, né, que eu tenho aqui? 180 graus, eu tenho sem giro, é quando eu travo ele para esses tecidos que eu disse para vocês. Quando eu venho aqui, olha, e habilito sem giro, o meu molde, ele não muda a posição. Do jeito que ele está travado ali, é o como ele vai ficar. Então, se eu tiver um tamanho P, dois tamanhos M, por exemplo, lá no meu encaixe, três tamanhos Gs, vai sempre encaixar, olha, todas as partezinhas assim. Vamos supor ali, olha, a outra parte. Todo o meu molde vai encaixar na mesma posição. E aí eu habilitei ali, sem o giro, para que isso não aconteça, entende? E eu tenho livre, eu uso a opção livre apenas quando eu vou fazer encaixe de piloto, que eu quero economizar papel. Aí o giro livre encaixa as partes de qualquer jeito, vira para qualquer lado, do jeito que ficar melhor o aproveitamento. Para tecido, isso não serve. Então a gente usa mais o 180 ou o sem giro. Tem algumas outras opções aqui? Eu tenho algumas outras opções, mas confesso que eu nunca usei. Então, dentro do nosso universo assim mais cotidiano, ou eu vou usar o 180 graus, ou eu vou usar o sem giro. E aí perceba que essa questão do giro não tem a ver com o sentido do fio, tem a ver com o como o molde vai girar ou não vai girar lá no meu encaixe. É sobre isso. E aí, ainda falando de sentido de fio, eu quero mostrar uma aba que fica escondidinha aqui, que nem todo mundo conhece, que é a aba visualização. A aba visualização, você escolhe o que que você quer que apareça dentro desse molde. Então, por exemplo, aqui a minha visualização está habilitado o nome do meu modelo, o nome da parte, o fio do tecido, a gradação, piques, linhas auxiliares, costura, perímetro do molde, modelo, grade de tamanhos, tecido e quantidade. Normalmente, quantidade, tecido, grade e modelo não aparecem. Então, quando eu termino meu molde, eu venho aqui e habilito para aparecer o modelo, para aparecer a grade de tamanhos, para aparecer o tecido e para aparecer a quantidade. E aí eu venho aqui, clico em aplicar a todos e todos os moldes ficam com todas essas informações. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu posso tirar, por exemplo, se eu desabilitar o meu sentido de fio, olha, eu consigo habilitar e desabilitar o meu sentido de fio. Se acontecer em algum momento de você precisar, eu já precisei algumas vezes em alguns gabaritos, que o sentido do fio era óbvio, não precisava dele presente ali, e que ele estava atrapalhando a visualização da marcação do gabarito. E aí eu eliminei esse sentido de fio. Então fazia sentido eliminar. E eu faço isso aqui, dentro da janela Propriedades em Visualização. E uma outra coisa, vocês conseguem também fazer a configuração do posicionamento do sentido do fio aqui. Aonde? Eu tenho aqui elemento do molde, fica bem aqui, ó. Elementos do molde na parte superior. E aqui está nenhum. E aqui, quando eu clico na seta, aparece nome, descrição, observações e o sentido de fio. E o que que acontece? Quando eu venho aqui em sentido de fio e clico no sentido do fio, eu consigo posicionar, olha, o sentido do fio aonde eu quiser dentro do meu molde. E quando que eu uso isso?
Eu uso isso muitas vezes quando eu preciso reposicionar o fio para ele não ficar em cima de uma escrita. Então, às vezes, automaticamente acaba que esse fio fica em cima de uma escrita e atrapalha a leitura. Então, eu venho e posiciono ele no lugarzinho. Ou então, quando eu uso aqui o ajuste de texto automático, ele é muito bom. Mas às vezes, quando eu uso o ajuste de texto automático, o fio fica muito encostado na lateral do molde e fica escondido. Então, eu uso essa opção para vir aqui no meu molde e reposicionar esse meu sentido de fio num lugar onde é mais visível. Então, em todos esses lugares, eu consigo fazer configurações no sentido do fio. E lá no encaixe também eu tenho vários lugares onde eu consigo fazer essas configurações. Então, eu tenho aqui o giro, né, na janela Propriedades, na abinha Propriedades, eu tenho o giro que eu posso determinar então 180 graus ou travar ele para ele não ter giro nenhum. Eu tenho a aba visualização, que eu posso configurar esse meu sentido de fio. Clicando na seta onde estão os elementos do molde, clico em fio e faço posicionamento. E eu tenho a ferramenta sentido de fio, que é onde eu determino o sentido do fio no meu molde. Aqui, isso no sistema do Audaces, né? Agora eu vou descompartilhar e vou compartilhar com vocês o. Ai, acho que eu falei no sistema da Moldme, né? Era no sistema Audaces. Agora que eu vou compartilhar o sistema da Moldme para a gente comparar as diferenças. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou. Gente, eu estava compartilhando com vocês? Ou não? Não estava aparecendo? Estava? Estava, né? Fala para mim aqui no chat se estava compartilhando o Audaces ou não. Só para eu saber. Estava, né? Ah, beleza. Valeu. Deixa eu colocar o sistema da Moldme, então, aqui para nós. E é tanto sistema, fala de um, fala do outro, que eu misturo tudo. Sabe? Tipo as nossas vovós que trocam os nomes dos netinhos. Eu já tô assim. Ah, tá. Deixa eu pegar um molde aqui para nós analisarmos. Beleza, vou pegar essa camisa e eu vou compartilhar ela aqui com vocês. Foi, né? Olha aqui, no sistema da Moldme não é diferente. A gente tem, olha, as escritas na parte interna do molde. Esse é um molde meu. Foi o molde que eu gravei para nossa aula, que está dentro do MQSA. E lá eu mostro todos esses detalhes. E aí a gente tem aqui, olha, nas nossas propriedades, todas essas informações. Para eu conseguir abrir a janela que configura essas informações, eu clico com o botão esquerdo, na ferramenta selecionar e eu clico no meu molde. E aí abre aqui do lado direito as propriedades, olha, propriedades. Nome, tamanho do texto, sentido do fio, rotação, tecido, quantidade, par, permitir espelhar ou não, dobra no tecido tubular, exibir referências, exibir tecido, exibir quantidade. São as propriedades dos moldes. Então, aqui, o nome, eu coloco o nominho, o tamanho, eu escolho o tamanho que eu quero ele aqui dentro, e aí, olha quem está aqui. O nosso sentido de fio. Eu clico nessa seta e aqui eu também tenho as opções de sentido de fio. Vamos aguardar ele abrir ali.
A minha internet tá meio lenta, mas já já ele mostra. Olha lá, abriu, tá vendo? Olha, aqui são os sentidos dos fios para o nosso molde. Então, eu tenho as posições, tá vendo? Olha, ele está na horizontal com a seta apontando para a direita. Aqui é o sentido do viés. Olha, eu vou aplicando para vocês verem. Seria esse molde aqui. Deixa eu pegar um molde que está mais no centro da tela. Olha, a nossa manga. Então, o sentido do fio aqui. Vamos aguardar ele abrir. Esse daqui, será que vai? Olha, aqui, tá vendo? Olha, no sentido horizontal, aqui. Vamos aguardar abrir aqui. A minha internet está lenta, aí ele demora um pouquinho para abrir. Perfeito, olha. Aqui, o sentido do 45 graus. Eu tenho aqui algumas opçõezinhas, tá vendo? Tem uma, parece um alvo e tem uma setinha que aponta para um lado e aponta para o outro, que seria os sentidos inversos. Aqui na seta, a gente tem essa, parece um alvo, né? Esse desenhinho. E ele serve para que a gente reposicione o nosso sentido de fio. Olha a descrição dele. Posicionar, ele tá bem lentinho, aí ele aparece e desaparece. Posicionar manualmente. Então, a gente consegue vir aqui, olha, e colocar também o sentido do fio aonde a gente quiser. E aí as situações são as mesmas, né? De repente, o sentido do fio está em cima de uma escrita, e aí você não quer ele em cima da escrita. Às vezes ele está num posicionamento que está muito escondido e você quer deixar ele mais aparente, né? Às vezes esse fio ficou muito próximo aqui, olha, dessa linha central e ficou muito escondido. Você consegue vir aqui e mudar esse posicionamento dele para um lugar mais adequado, que fique mais visível, né? A gente tem a opção da configuração aqui também. E temos a opção do giro, que é a rotação. Aqui no caso se chama rotação permitida. Veja, todos os moldes vêm com a rotação de 180 graus. E aí a gente tem as opções dessa rotação. Vamos aguardar ele abrir aqui. E também ele entende que o sentido a representação do sentido do tecido dentro do sistema é como a gente viu lá no Audaces também. É na nossa horizontal, né, que ele entende, e eu tenho orientação da própria Mold-Me de trabalhar da mesma forma. Então, eu posso fazer o meu molde em pé, mas na hora que eu for fazer o meu encaixe para gerar um PLT, na hora que eu for fazer ali a finalização do meu molde, girar esse molde para ele ficar deitadinho na horizontal, igual nós fizemos com o molde do vestidinho. Como que seria, né? Seria exatamente da mesma forma. Eu vou pegar a ferramenta aqui, selecionar, eu clico fora do meu molde para selecionar todo mundo. E aí eu pego nessas alças e faço o giro dele aqui, segurando no shift, ele trava para ficar bem certinho. E aí eu finalizo com ele nesse sentido, que é o sentido como os sistemas entendem o sentido do tecido dentro deles. E eu tô aguardando aqui a rotação dar o ar da graça, mas ela ainda não deu. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Vamos ver se funciona. Mas é a minha internet que tá um pouco. Ah lá, apareceu, olha, 90 graus, livre, 90 graus. Deixa eu dar um zoom para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Livre,
90 graus, 180 graus e sem rotação. Essas opções do sentido do fio e como trabalhar com eles são, como eu disse lá no começo, né, dessa nossa aula, informações importantes, pequenos detalhes em uma modelagem que vai funcionar e funcionar corretamente na hora que for fazer o encaixe, na hora que abrir essa modelagem lá no encaixe. Esses pequenos detalhes podem reproduzir aí com perfeição toda uma produção, assim como um erro num pequeno detalhe como esse pode colocar a perder uma produção inteira. Então, a gente nunca pode ignorar a importância de cada pequeno detalhe na construção do nosso molde, né? O sistema, ele é rico em possibilidades, como eu sempre digo, ele tem todos os recursos que a gente tem no manual, a gente encontra nos sistemas digitais, e ele garante a perfeição, contanto que nós, operadores, nós, modelistas, saibamos fazer o uso desses recursos de maneira correta, né? Fazer o uso em primeiro lugar e de maneira correta. Então, hoje o que eu queria trazer para vocês era esse estudo, o estudo desse pequeno detalhe que pode fazer aí toda a diferença, tanto para o bem como para o mal aí do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido algo a mais aí para o conhecimento de vocês. E a gente se encontra, então, na nossa próxima semana com um novo tema, né, um novo assunto referente à modelagem digital. Caso você esteja assistindo esse vídeo gravado, é sinal de que você ainda não está na nossa lista VIP e não está recebendo as notificações para poder assistir essa aula todas as semanas aqui conosco e elevar aí o seu conhecimento na modelagem digital. Então, eu te convido a fazer a sua inscrição para o grupo. Lá no link da bio do meu Instagram, tem ali o acesso para o grupo VIP. É só você clicar no link e se cadastrar no grupo para poder receber as notificações das nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula, que será quinta-feira, às 20 horas. Um grande abraço a todos e a gente se vê lá.